Olá, estamos mais uma vez aqui, reunidos no canal aqui, Estudo Bíblico, onde iremos e aprendemos, melhor dizendo, aprendemos mais sobre a Bíblia, sobre cada conteúdo escrito nela, até mesmo a sua veracidade e até mesmo que tudo que a Bíblia ela descreve, ou escreve, ou está escrito nela, são tudo verídico e verdadeiro, e que assim a gente possa comprovar que a Bíblia de fato é um livro que foi escrito pelo próprio Deus, a qual inspirou homens para assim escrever. Então, fica comigo no vídeo aí. E antes disso, eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, que você se inscreva, compartilhe, dê o seu like e ative as notificações para assim você estar podendo receber conteúdos de primeira mão e para que o canal assim ele possa crescer e eu possa trazer mais conteúdos para nós aqui aprender. A você que já é inscrito, eu agradeço já, mas continua assistindo aí meus vídeos, compartilhando e visualizando aí, ativando as notificações para assim você também estar recebendo esses assuntos aqui de primeira mão. Então hoje iremos iniciar agora nesse momento aqui mais um estudo, eu posso assim dizer, um fato histórico e verídico que a Bíblia escreveu, que é hoje como tema o que é a sinagoga. Qual é o termo, o significado dessa palavra, a sua origem, o que realmente é uma sinagoga. Então, fica comigo no vídeo e vamos que vamos nesse momento agora para mais um vídeo no canal. Iniciando aqui, trazendo para vocês um pouco conteúdo desse termo ou dessa palavra sinagoga. Em grego, o termo sinagoga significa simplesmente lugar de assembleia, ou seja, o que isso quer dizer? É tipo assim, é um ajuntamento, um agrupamento, onde se reunia as pessoas para assim poder estar aprendendo realmente de fato sobre a lei. Mas de que maneira? Por exemplo, ela é até hoje, ou era antigamente, em tempo bíblico, considerada uma instituição de educação ou do ensino. Exemplos disso, como se fosse uma escola. Na escola a gente vai aprender sobre as matérias, sobre matemática, português, ciências, vamos lá, história e mais e mais. Mas na sinagoga não, na sinagoga tinha já o tema principal, que era chamada a lei. O que é isso? A lei era tipo como tido o principal tema e a principal fonte de ensinamento para esses judeus. Então, quem ia à sinagoga não ia simplesmente estar ali para passear ou até mesmo para ficar ali de conversa, não. Existia ali tipo realmente uma devoção, quem ia realmente para este local que se chamava sinagoga, que era a forma do aprendizado. Na sinagoga, para vocês entenderem melhor, existia três andares, era formado por três andares a sinagoga. Exemplo disso era que os homens, as mulheres e as crianças ficavam separadamente ali, uma da outra. Ou seja, no térreo, embaixo, que era o primeiro andar, ali embaixo, ficava os homens,
todos os homens ali ficavam, tipo aqueles que fossem já tivesse 12 anos, ficavam embaixo, juntamente com os outros que fossem superior a essa idade. E já no caso das mulheres, ficavam no segundo andar. As mulheres ficavam ali sentadas, só ouvindo. E por último, as crianças ficavam no terceiro andar, onde pudesse sim estar ali, aprendendo também sobre a lei. Mas vamos mais por aqui. Observe que a sinagoga é muito antiga mesmo. Essa aí termo de sinagoga. Como assim? A sinagoga ela já existia desde a época do exílio babilônico. Quando o povo foi levado para a Babilônia e não tinha mais como poder assim cultuar o seu Deus, o que é que aconteceu? Eles simplesmente se reuniam em grupo, como eu falei a vocês, aproximadamente 10 pessoas se reuniam ali e ali formava tipo uma assembleia, tipo uma sinagoga. E ali era ensinado a lei para que eles não pudessem perder tipo o costume de aprender mais sobre o conteúdo da lei, para que assim não pudesse mais acontecesse algo que ele pudesse se desviasse da lei. Então acontecesse que eles fizeram essa forma de assim poder estar conservando mais sobre a origem de tudo, dos patriarcas, de Moisés, sobre o povo que saiu do Egito. Então tudo isso o povo estava ali para poder assim dar continuidade e não se esquecer daquilo que Deus havia falado a Moisés lá no Monte Sinai, que foi a lei. Então o povo se reunia nessa forma. Ou seja, outro exemplo também existia na sinagoga, se chamava as funções. Bem dito, existia distribuir as funções. Por exemplo, estritamente falando no judaísmo, o templo era o lugar de adoração, enquanto a sinagoga era uma instituição dedicada à educação, porque proporcionava um lugar para o estudo da lei, como eu falei a vocês. Existia essa diferença entre o templo e a sinagoga. O templo, por sua vez, era onde o povo iria adorar. Já a sinagoga era tudo como uma instituição de educação do povo. Estava ali para poder aprender mais sobre a lei. Então, vamos mais ainda. Sendo uma instituição para o estudo e a reafirmação da lei, a sinagoga era um lugar especialmente adequado aos interesses dos fariseus a partir do século II. Ela passou a ser dominada por eles, ou seja, observe que da mesma forma como existia a prática ali de aprender a lei, então os fariseus eles tomaram por si essa base e assim eles começaram a tomar conta da sinagoga a partir do século II a.C. Aí diz assim, na prática, entretanto, a distinção entre o culto e a instituição havia desaparecido, e os judeus que viviam a grandes distâncias de Jerusalém achavam difícil, se não impossível, frequentá-la para oferecer a Deus sua adoração. Então, a partir do momento que os fariseus começaram a tomar conta, houve uma impossibilidade de esses que tinham o desejo de aprender, houve uma dificuldade ali deles irem a Jerusalém novamente para poder assim estar aprendendo. Aí não tinha como chegar lá. Aí que acontece? Nesse intervalo de tempo foi permitido ali nas regiões próximas a Jerusalém, cidades próximas como Cafarnaum, como a Galileia, por ali mais aproximadamente próximo a Jerusalém, que pudesse ali fundar sinagogas. Ou seja, a exigência dos fariseus era que tivesse 10 números
de 10 pessoas ali, para poder assim fundar 10 homens, no caso, para assim, poder fundar a sinagoga e assim o povo pudesse estar ali aprendendo. E diante disso aí, quando era fundada uma sinagoga ali na localidade, o que é que acontecia? Entre os fariseus ali e os saduceus, era escolhido um príncipe entre eles, ou até mesmo ali que morasse próximo, que fosse um doutor da lei, um mestre na lei, ele era escolhido e intitulado como príncipe da sinagoga, ou seja, ele era responsável por tudo na sinagoga, pelo culto, pela adoração e principalmente pelos aqueles que iriam aprender mais sobre a lei. Então, era eleito entre eles um príncipe assim para poder estar dirigindo os cultos e também ensinando a ele a forma de como poder obedecer a lei. Outra coisa que a gente devemos observar que eles eram mais do que uma instituição religiosa. Entre os judeus dispersos pelo mundo romano, a sinagoga geralmente servia como centro cívico da comunidade judaica, proporcionando especificamente as escolas necessárias para a educação dos jovens. Na verdade, entre esses judeus dispersos, a atmosfera e a instituição tendia a ser mais secular do que religiosa. Observe que era necessário, tipo assim, ela é tida como uma instituição proporcionando especificamente as escolas necessárias para a educação dos jovens, ou seja, aqueles que estavam iniciando os seus estudos ali para se tornar um doutor da lei. Então é necessário passar tipo pela sinagoga, porque ali existia o rabi, o doutor, o mestre que iria ensinar. Então não era mais tido mais como aqui observamos como um centro de religioso ou como centro de adoração, mas como um centro de educação. Outra coisa, os requisitos. Existiam alguns requisitos ali que exigiam de forma realmente para que assim você pudesse estar participando da sinagoga. Veja só, havia uma exigência de qualquer comunidade de judeus, formado por homens com idades superior a 12 anos, deveria manter uma sinagoga. Alguns falam de 10 famílias, considerando cada homem como líder de uma família, e esperava que 10 ou mais homens estivessem presentes em cada culto. Então, observe que existia essa forma, como eu falei no início, ou 10 homens ou 10 famílias, e cada um era representado como líder dessa família e deveriam estar presentes na hora do culto ali na sinagoga. Vamos lá. Em algumas comunidades, homens abastados que tinham tempo livre geralmente apresentavam-se para os serviços da congregação e regularmente preenchiam o número exigido. Evidentemente, Filipos não contavam com 10 homens judeus para formar uma sinagoga, porque os poucos adeptos do judaísmo encontravam-se fora da cidade junto ao rio. As cidades maiores, naturalmente, podiam contar com mais de uma sinagoga, embora as 480 mencionadas em Jerusalém pelo Talmud pareça um exagero, ou seja, existia quase aproximadamente 480 sinagogas em Jerusalém. Então, como eu falei, deveria ter 10 homens para assim poder formar a sinagoga. Outro exemplo disso era cultos. As primeiras indicações revelam que os cultos eram realizados na sinagoga
em 3 dias semanais, no sábado, na segunda e na quinta-feira. Mais tarde, a sinagoga localizada em outro populoso realizava 3 cultos por dia no horário de 3 sacrifícios diários. Existia essa forma. 3 dias, ali tipo semanalmente, segunda, no sábado e na quinta-feira. Já em outras localidades, eles colocaram para 3 horas do sacrifício ali, para poder assim estar participando do culto. Tipo, antes da época do Novo Testamento foi adotado o costume de realizar cultos nos grandes dias festivos em benefício das pessoas que não podiam locomover-se até Jerusalém. Nessas ocasiões festivas, os cultos eram substancialmente iguais aos cultos do sábado da manhã, sendo que a principal diferença estava na escolha adequada da sessão do Hillel, a seguida depois da oração da bênção com o qual o culto se iniciava. Por exemplo, o culto se iniciava com um louvor, um cântico de adoração, e depois com liam a palavra, a lei ali, e ali era ensinado por aquele que iria ler. Vamos ver aqui um exemplo disso que eles tinham como a bênção, ou como a leitura, Deuteronômio 6:4-9, a qual acrescenta ali, tipo, Shema, vinha a oração propriamente dita, que consistia de bênçãos cuja autoria era atribuída ao homem de grande da sinagoga da época de Esther. Ou seja, este era o texto, por exemplo, para entender aqui um pouco melhor. Existia um texto já que eles liam, que era Deuteronômio 6:4-9, capítulo 6, versículo 4-9, que era tipo como tido um texto principal ali, para eles ler, como se fosse um texto de bênção, para depois assim dar início ao culto. E por último, os oficiais também da sinagoga, que ele controlava por um homem, ali um príncipe, como eu falei aqui, no início existia príncipes, que poderia ser escolhido, eleito ali para poder estar à frente da sinagoga, e ele era responsável por tudo que acontecesse na sinagoga. Então, observe que do tempo exílio bíblico do povo de Israel, do exílio babilônico, até o Novo Testamento, houve esse costume aí de estar adorando na forma tipo de cultos, reunidos ali, um grupo que se chamava sinagoga. Então, na sinagoga, perdão, onde eles se reuniam e ali participavam dos cultos para se poder estar não perdendo mais tipo a, a importância de poder observar a lei e os costumes que assim era indicados. Então, nesse exato momento, quero aqui agradecer por vocês estar aí, e novamente eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like, compartilhe, para assim a gente possa estar crescendo mais esse canal aqui, que eu possa ir ainda mais trazer mais conteúdos de primeira mão aqui para vocês. E que na próxima vez a gente iremos aprender mais. Se você quer aprender mais aqui sobre a Bíblia, sobre os fatos, como ela chegou, que dos personagens bíblicos, você deixa no comentário qual é o personagem que você quer saber, o porquê, que eu vou estar ali respondendo seu comentário,
E no próximo vídeo eu vou estar trazendo sobre a vida dele e sobre ele. Então, se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, ative as notificações e assim ficará por dentro de tudo. E também outra coisa importante. Se você vê aí que eu tenho que melhorar, comenta também que a gente está aqui para melhorar e trazer mais vídeos que assim possa estar agradando vocês e assim vocês possam estar com mais sede de aprender mais sobre a Bíblia. Então, próxima vez, o próximo vídeo, estaremos aqui nesse momento aqui. Agradeço já a vocês e Deus abençoe até a próxima.